Graça e paz. Que Deus abençoe a todos. Mas hoje nós queremos trazer uma reflexão em Atos capítulo 20, verso 28 e o 29, onde Paulo orienta os presbíteros da igreja, certo? Ele traz uma orientação aos presbíteros da igreja, mas que serve para a gente hoje também, ok, meus irmãos? De antemão, eu quero agradecer a todos, certo? E vou fazer um pedido para os irmãos, que os irmãos assinem aí, se inscreva no nosso canal aí, ok? E dá aquela curtida. E, meus irmãos, nós queremos já começar aqui em Atos capítulo 20, sem perca de tempo. Atos 20, verso 28 e o 29, onde Paulo orienta os presbíteros. Diz assim: portanto, olhai por vós e por todo o rebanho, no qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar a igreja do Senhor, a qual ele adquiriu para si por meio do seu próprio sangue. Porque eu sei, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Verso 30. E dentre vós se levantarão homens falando coisas perversas, para arrastar os discípulos após si. Há uma advertência muito grande do apóstolo Paulo, nessa passagem a qual eu li aqui. Mas para a gente entender essa passagem, de antemão, deixa eu dar um conselho para vocês aí. Meus irmãos, sempre quando você estiver lendo a palavra de Deus, sempre é bom ler o contexto, tá? Você nunca fique só apenas no versículo isolado, ok? O conselho é, leia sempre o contexto. Um outro conselho que eu dou para os irmãos, estude sempre a hermenêutica, que é a arte e a ciência de interpretar o texto, ok? Então nunca fique ali, sempre pegado ali no versículo isolado, porque a Bíblia ela divide por texto, contexto e subcontexto, ok? Numa outra oportunidade, eu estarei dando esse estudo para os irmãos sobre a hermenêutica, porque chega, meus irmãos, estamos cansados de tanta heresia, tanto versículo distorcido. Eu tinha um professor de teologia que ele dizia: texto fora de contexto é um pretexto para heresia. É o que está acontecendo muito, ok? Então, fica esse conselho para os irmãos. Leia sempre o contexto, ok? Então, note, esses 3 versículos que eu li para os irmãos, verso 28, 29 e 30, para nós entender melhor essa passagem, temos que voltar lá para o versículo 17. Paulo, viajando em uma das suas viagens, ele chegou na cidade de Mileto e lá ele teria que viajar. O que acontece? Ele chama os presbíteros de Éfeso e vai dar alguns conselhos a esses presbíteros antes dele viajar. E ele diz que pregou todo o conselho de Deus, pregou de casa em casa, enfim, levou o evangelho da graça. Ele disse que ele não tinha ele foi chamado para isso, para pregar este evangelho. Mas quando chega no versículo 28, 29 e 30, ele foca a palavra dele aos presbíteros, que também é chamado de bispo, ok? É a mesma pessoa, certo? Bispo e presbítero é a mesma pessoa, é a liderança da igreja, são os pastores da igreja local, aonde Paulo chama para aconselhar a esses pastores, ok? A palavra presbítero no original é ancião, né? Que são pessoas capacitadas para ensinar, para aconselhar, eram pessoas experientes. Bispo também é um supervisor, aquele que estava para supervisionar o rebanho. Então Paulo chama esses irmãos, esses presbíteros, e dá uma orientação, um aconselhamento, certo? Ele traz que os presbíteros se despertem para o que está para acontecer depois da sua partida, ok? Então ele vai tratando de vários assuntos. Mas quando chega no versículo 28, onde nós lemos, ele foca a sua palavra, direciona a sua palavra para os presbíteros, que também é chamado de bispo ou pastor, que é a liderança da igreja. Note, uma da primeira coisa que ele fala nesse versículo 28 é: portanto, olhai por vós mesmo. Primeira coisa, cuidado pessoal. Ele manda os presbíteros ter cuidado com ele mesmo, sabe? Ter um cuidado pessoal. Até porque
Paulo sabia que depois da sua partida, esses homens aqui, esses pastores, enfrentariam muitas lutas no ministério. Então, Paulo manda que eles tenham cuidado com ele mesmo. Gente, esse conselho também serve para nós também que somos pastores. Temos que ter cuidado de nós mesmos, estar bem preparado, estudar as escrituras, estudar a palavra, uma vida devocional. Muitos pastores hoje não estão nem lendo mais a palavra. Mas, meus irmãos, Paulo diz, portanto, olhai por vós mesmo. Tenha cuidado com vocês mesmo. E é esse conselho também que serve para nós hoje também, nós como os pastores. Temos que ter cuidado conosco, estudarmos a palavra, estar atento. Sabe por quê, meus irmãos? Porque os dias são maus. O pastor precisa estar preparado. Então, Paulo aconselha esses presbíteros, esses pastores, tenha cuidado com vocês mesmo. Um outro conselho que Paulo dá também diz o seguinte, portanto, olhai por vós e por todo o rebanho. Por todo o rebanho. Não tenha cuidado só com vocês, mas com o rebanho. Agora note, portanto, olhai por vós e por todo o rebanho, o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar a igreja do Senhor. Vírgula. Uma coisa que eu aprendo aqui também, meus irmãos. Primeiro, Paulo manda ter cuidado pessoal, conosco. Essa liderança teria que ter cuidado, eles teriam que ter cuidado com ele mesmo. Porém, ele também diz uma coisa, com todo o rebanho também, né? Teria que ter cuidado não só dele, mas com o rebanho, certo? Mas também uma coisa que me chama a atenção. Ele diz, o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos? Quem levanta essa liderança, quem levanta os pastores para liderar o rebanho é o Espírito Santo. Esse cargo não é criado pelo homem. Ele se levanta de manhã e diz, eu vou ser pastor. Não é assim que funciona. O texto diz que é o Espírito Santo que constituiu bispo. Ou seja, levantou esses homens. Foi o Espírito Santo que constituiu pastores para estar à frente do rebanho. Tá, gente? Não é aquela coisa que eu coloco na minha cabeça que eu vou ser um líder, um pastor. Claro, você pode até desejar, mas é o Espírito Santo que direciona. É o Espírito Santo que levanta pastores, homens de Deus para direcionar, guiar essas ovelhas. Agora, nota uma coisa. Ele também constitui bispo, tá certo? Para apacentar a igreja do Senhor. Outra coisa que nós aprendemos. A igreja não é do pastor, não. As ovelhas não é do pastor, não. O texto diz que que o Espírito Santo constitui bispo para apacentar a igreja do Senhor. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos? Que a igreja não é do pastor, não, meu querido. Você não é o dono da igreja, não. Eu não sou o dono da igreja, não. Quem é o dono da igreja é o Senhor. O Senhor é que é o dono da igreja. O Senhor é que é o dono das ovelhas. Nós apenas fomos chamados por Deus para direcionar o caminho, mostrar o caminho para essas ovelhas, como é que eles devem andar. Mas nunca esquecer que a igreja é do Senhor. Então não podemos ser negligentes no reino de Deus. Não podemos ser negligentes com as coisas de Deus, com a obra de Deus. Há muito líder que acha que as ovelhas é dele. Ele faz e desfaz do jeito que ele quiser. Não é assim que funciona. As ovelhas é de Jesus. A igreja é do Senhor. Porque note, para apacentar a igreja do Senhor, a qual ele adquiriu para si por meio do seu próprio sangue. Sabe quem pagou o preço por essa igreja? Foi Jesus. Sabe quem derramou sangue por essa igreja? Foi Jesus. Não foi você. Certo? Não foram os pastores. Então nós aprendemos algumas coisas aqui interessantes, que quem adquiriu essa igreja foi o Senhor por meio do seu próprio sangue. E aqui pode ter uma doutrina que eu não vou falar, chamada expiação limitada. Ele morreu por sua igreja. Claro que eu não vou falar isso aqui hoje, mas o que nós queremos focar aqui é que essa igreja, a qual os bispos teriam que estar à frente dessa igreja, direcionando essas ovelhas, guiando essas ovelhas, essa igreja foi comprada pelo sangue de Jesus. Então, eu como pastor e você como pastor, nós temos que zelar pela casa do Senhor, zelar pela obra de Deus. Então, ele orienta esses bispos, que são os pastores, que isso aqui é a liderança da igreja. Porém, meus irmãos, ele nos ensina uma outra coisa aqui também. Versículo 29. Porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobo cruéis, que não perdoarão o rebanho.
Uma outra coisa que eu aprendo aqui é o perigo externo. Vai de fora para dentro. Ele diz o seguinte, vou repetir, porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não vão poupar um rebanho, que não vai perdoar um rebanho. Então, o bispo, o bispo é supervisor, o pastor também tem que supervisionar o rebanho do que está acontecendo no meio da igreja. O pastor tem que estar atento com o que se ensina na igreja. O pastor, como supervisor, tem que prestar atenção na igreja, no que está acontecendo, porque ele diz que haveria um perigo externo. Lobo entraria no meio da igreja e lobos cruéis que não perdoaria o rebanho. Meus irmãos, eu e você como pastores, como servo do Senhor, como pregadores do Evangelho, nós temos que estar atentos a essas coisas. Nós não aguentamos mais, meus irmãos, de ver tanta heresia pregada no seio da igreja, no meio da igreja, e muita gente seguindo essas heresias. E nós como pastores, nós temos que estar atentos do que está acontecendo. Meus irmãos, a Escritura diz que nos últimos dias surgirão falsos mestres, falsos pastores, ensinando uma falsa doutrina. E nós, como pastores, temos que estar atentos a essas coisas. Então, Paulo fala do perigo externo, que entraria no meio da igreja. E esses lobos cruéis não perdoaria o rebanho. Meus irmãos, o conselho que eu dou, examina as escrituras. Há um termo na teologia reformada chamado sola escritura. Examina a escritura. Note que eu disse para você no começo aqui que você examina a escritura, não fique somente no versículo isolado, mas lê o texto, o contexto, subcontexto, procure estudar as escrituras para você não ser enganado. E nós como os pastores temos que estar atentos, temos que estar supervisionando o rebanho, porque senão nós podemos ser enveredados por essas falsas doutrinas que está acontecendo hoje. Eu poderia falar várias doutrinas que têm sido ensinadas no seio da igreja. E muita gente tem seguido essas falsas doutrinas. Mas o conselho que o apóstolo Paulo dá é o seguinte, que o presbítero, que o pastor tem que estar atento, ele tem que ter cuidado com o rebanho, com a igreja, com as ovelhas, a qual Deus colocou em suas mãos para pastorear. Então Paulo fala desse perigo externo, certo? Mas Paulo dá uma outra orientação para esses irmãos aqui e dá um alerta também. Veja no versículo 30. E dentre vós se levantarão homens falando coisas perversas para arrastar os discípulos após si. Havia um perigo externo, agora há um perigo interno. Porque note, porque dentre vós se levantarão homens falando coisas perversa. O perigo agora não é mais externo, agora o perigo é interno. Paulo está dizendo, no meio de vocês mesmos, vão levantar pessoas falando coisas perversas para induzir, enganar, desviar os discípulos. Então, meus irmãos, Paulo dá esse conselho, Paulo diz, tenha cuidado, você tenha cuidado, sabe, um cuidado pessoal, mas haveria esse perigo externo e esse perigo interno. Que possamos vigiar, meus irmãos, porque já vivemos os últimos dias, certo? Vivemos os últimos dias. Eu sei que nós temos que levar esse evangelho da graça, sabe? Como Paulo falou, Paulo disse que ele pregou todo o conselho de Deus, é o que nós temos que fazer. Então fica esse conselho para a gente, como pastores, como servos do Senhor, estar vigilante. Meus irmãos, não siga todo vento de doutrina que aparece, examine, sabe? Examine. Vamos fazer como os irmãos, os bereanos, né? Que Paulo pregava, eles examinavam. Opa, peraí, isso que está sendo pregado está nas escrituras? Isso que tem, esse movimento que está acontecendo, a palavra nos ordena a fazer isso, temos que examinar, porque Paulo disse que haveria lobos cruéis, que não poupariam o rebanho. Pregadores que pregam o evangelho, não por amor às almas, mas por amor ao dinheiro. Este não é o verdadeiro evangelho. Temos que vigiar. Por isso que, para terminar no versículo 31, Paulo diz, portanto, vigiai. Lembrando que por 3 anos, de noite, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então, Paulo diz, portanto, vigiai. Está atento. Então, meus irmãos, esse é o conselho que Paulo nos dá. Vamos vigiar, vamos viver o verdadeiro evangelho. Não estamos se preparando para viver neste mundo, mas a nossa visão é a eternidade. A eternidade, certo? Nosso foco é isso aí.
Ok? Então, fica esse conselho de Paulo para as nossas vidas. Paulo chama os presbíteros, orienta, mas essa orientação também serve para mim e para você. Ok? E um dos sinais que antecede a volta de Jesus não é um grande avivamento, como diz por aí, mas um dos sinais que antecede a volta de Jesus, que está registrado em Mateus 24, surgirão falsos mestres, falsos profetas, farão vários sinais e prodígios, e se possível enganaria até os escolhidos. Então, um dos sinais que antecede a volta de Jesus é o levantamento, o surgimento de falsos mestres, falsos pastores, falsos obreiros, falsos pastores ensinando falsa doutrina, heresia. Então, vamos ficar atentos, vamos vigiar, vamos tomar o conselho, receber esse conselho do apóstolo Paulo. Tenhais cuidado de vós mesmos. Então, pastores, fica esse conselho, vamos vigiar. E você, irmão, examina as escrituras, estuda as escrituras. Tem irmãos que pedem tempo, o tempo que ele tem com bobagem, mas não estuda as escrituras, não examina as escrituras. Então, fica isso atento aí, porque Paulo diz que entraria no meio dessa igreja aqui, lobo cruéis. Agora, o que chama a atenção, meus irmãos, que Paulo diz, e no meio de vocês mesmo, no meio de vocês, vai levantar, sabe, falsos mestres para induzir os discípulos. Então, o perigo não está só externo, não, está interno também. Por isso que cabe o pastor estudar, examinar as escrituras e pregar o verdadeiro evangelho. Porque um dia, todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Cristo. E aí ninguém escapa, meu querido. Ninguém escapa, ok? Que Deus continue abençoando você, que Deus dê sempre graça, que você possa receber esses conselhos que a Escritura nos deixa, ok? Então estuda a palavra, examina a palavra, porque dela testifica de Jesus. Deus continue abençoando todos vocês, em nome de Jesus. Amém.